VRT Channel para todo o Brasil, seu canal, programa Sonho Meu, 5.000 cidades brasileiras, quase a totalidade, milhões de telespectadores que acompanham a nossa programação 24 horas pelas TVs hoje modernas, as chamadas Smart TV. Você já compra o canal VRT, já vem embutido na perspectiva de ligação direta, mas também nas plataformas Google, Apple, que você pode adquirir com toda a facilidade, só clicando VRT Channel e a partir daí uma grande programação. E também, se você não conseguir nada disso, você vai vrtchannel.tv.br, você acessa imediatamente. Não perca, a programação está incrível e uma delas é o programa Sonho Meu, quinta-feira, 21 horas, toda semana, com grandes entrevistados e um papo solto, tranquilo, alegre, onde o entrevistado pode dizer o que quiser e o entrevistador é um pouco mais regular, ele tem que obedecer um pouco às regras. Às vezes, ele se solta também. Rodrigues Pimentel, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Você é muito falado. Ele que é ainda jovem, 43 anos, pai. Você vai falar um pouco sobre a família também, importante o telespectador te conhecer, mas ele é um advisor, um consultor sênior, business, muito ligado à área de saúde suplementar, hoje numa prática que está crescendo de maneira extraordinária no Brasil, que é a questão dos cuidados. Como é que nós podemos ter profissionais de toda a qualificação numa área de cuidados que corresponde muito ao crescimento do tempo de vida da população mundial e brasileira. Mas, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco mais de você, pessoalmente, da tua família, do teu trabalho, para que os nossos telespectadores soubessem quem é o nosso entrevistado de hoje. Walter, obrigado primeiramente pelo convite, obrigado a todos pela audiência. Eu sou um entusiasta no mercado da saúde suplementar, atuo nesse mercado há quase 30 anos, então desde que eu era menino eu já atuava, né, no mercado. E eu cresci nesse mercado trabalhando desde uma empresa de ambulância até sendo diretor executivo de um hospital geral aqui de São Paulo. Qual hospital? Hospital Santa Paula. Santa Paula. Trabalhei lá por 20 anos. Santa Paula é no Paraíso? Na Avenida Santa Amaro. Não, mas tem um no Paraíso atualmente. Paraíso, acho que é... Eu acho que tem, porque eu passei hoje por lá. Eu também não sabia. Eu conheci o de Santo Amaro, mas eu vi no Paraíso. Depois você dá uma olhada nisso. Deve ser uma unidade de crescimento. E lá eu trabalhei por 20 anos, aprendi muito sobre esse mercado, que é um mercado extremamente complexo. E depois de 2019, né, um pouco antes da pandemia, eu saí e fui para um mercado de cuidados pós-agudos. E é um mercado que eu atuo até hoje. E eu atuo também hoje na saúde mental, né? Então, eu atuo em duas frentes hoje, pensando sempre no cuidado pós-agudo. Sou pai do Augusto, sou pai da Luísa, né? Fui pai jovem, tinha 27, 29 anos. Qual a idade deles? Meu filho está com 15, minha filha está com 13. Tá. Eles são, para mim, tudo, né, nessa vida, né? E eu sou muito família, então gosto demais de atuar nesse mercado porque eu sei que é o futuro deles, logo logo eles vão aproveitar também todo o trabalho que eu fiz, né? E me diga uma coisa, esse mercado mudou muito e continua mudando. Você iniciou há 30 anos atrás e hoje. Como é que você faz a comparação dessa transformação nesse longo período? Nossa, mudou da água para o vinho. Você pega o mercado da saúde na década de 90, você tinha diversos hospitais, diversas operadoras, né? Hoje o mercado ele é muito mais verticalizado, então você tem muito menos operadoras e grandes redes, né, nesse mercado como um todo, falando aí São Paulo e Brasil afora. E também surgiram mercados como transição de cuidados, que é muito pouco conhecido ainda, muito pouco disseminado, que é o cuidado pós-fase aguda, né, pós-hospital geral, e que está crescendo muito também a atenção domiciliar, por conta do envelhecimento.
por conta que as operadoras e os hospitais, no caso também, eles não comportam, né, toda essa demanda de pessoas que estão indo para a saúde buscar o hospital. Então, a atenção domiciliar, o home care, né, propriamente dito, ele tende a crescer muito nos próximos anos. Com todas as condições, ou seja, é possível hoje em dia, eu queria que o telespectador imaginasse sua casa, como é que ela pode ser adaptada para que o home care possa lá se instalar e oferecer que tamanho de cuidado, até onde que esse cuidado pode ocorrer. É importante sempre entender qual é a situação que a pessoa vai chegar em casa. Por que eu estou falando isso, né? Porque por mais que a pessoa saia do hospital geral após um evento agudo, vamos falar de um AVC, né, o popular derrame, ela pode ir com muitas sequelas para É o mais casa. comum? É um dos mais comuns, né? Derrame e demência, né? Tá. Você tem muita frequência. Demência está incluindo Alzheimer também. O Alzheimer está incluído. As doenças 80, mentais. 80% das demências hoje estão relacionadas ao Alzheimer, né? E quando essa pessoa ela vai para casa, você tem que ter uma equipe multidisciplinar coordenando esse cuidado. É muito importante o trabalho da terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do psicólogo, do geriatra ou até mesmo paliativista, para saber como que essa pessoa ela vai para casa e quais são as adaptações que você vai precisar fazer nesse imóvel. E se vai precisar, se vai poder ir voltar para sua casa, né? Porque muitas vezes as pessoas elas construíram casas enormes, sobrados, com escada e não comporta mais o estilo de vida, né? A sequela que a pessoa tem em relação àquilo que onde ela vai viver, né? Seu trabalho, inclusive, portanto, pode incluir uma orientação para a mudança da casa. Para que ela se adapte a essa nova realidade do paciente. Exatamente. Às vezes é indicado, inclusive, que ela não vá para casa dela efetivamente, que ela vá para um residencial, para um senior living. E aí o Brasil entra uma questão, né, filosófica. O brasileiro ele tende a não institucionalizar, né, a não mandar para um home care, para um senior living, né, os antigos asilos, tal, né. Então hoje em dia, o oficial é instituições de longa permanência. Né? Hoje o termo técnico é ILPI, né? Instituições de longa permanência para idosos, né? Mas assim, as famílias ainda têm muito receio e é algo que é importante para a pessoa idosa, né? Porque é onde ela tem que estar. Óbvio, você tem que saber qual que é essa instituição, se ela é uma instituição, sim, tem todas as diretrizes ali para operar e tudo mais. Mas é importante que a pessoa entenda que esse é o momento certo, é o lugar certo que ela deve estar. E nós temos no Brasil instituições já de muita qualidade para recepcionar um paciente com essas características? Diversas instituições. Mas em São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, você pega, por exemplo, os leitos de transição de cuidados. 80% está no eixo Rio-São Paulo, né? Disponíveis. E quando você vai falar de LPI residencial, São Paulo, Rio, você tem ali Curitiba, são cidades que ainda conseguem comportar com boa qualidade. Mas saindo desse eixo... Saindo desse eixo você não tem tanta oferta assim, mas muda a cultura. Você pega, por exemplo, Minas Gerais. Na Minas Gerais ainda tem a cultura dos pais serem cuidados pelos filhos. Aí normalmente é uma mulher, 35, 45 anos, que acaba se dedicando a cuidar dos pais até que eles faleçam, né? Então isso é uma questão cultural ainda para ser trabalhada. E você fala dessas instituições, dá uma impressão imediata que são instituições privadas. Há uma estrutura pública também com essas dimensões? Bom, aí a gente tem que dividir os mundos, tá? Quando a gente for falar de cuidados pós-agudos, você pode falar tanto do SUS quanto do SUAS, né? Falando do SUS, eu conheço só uma unidade que ela trabalha com paliativo, propriamente dito, que fica na Bahia, que é o Hospital Montserrat, que ele cuida especificamente de paliativo. Para transição de cuidados e outras especialidades, como reabilitação, você tem
algumas coisas, mas não são tão complexas quanto o privado hoje, né? O privado já tem uma estrutura muito Muito qualificada qualificado, tem diversas estruturas. O último levantamento que eu fiz, acho que eram 2.000 leitos no Brasil, no Brasil. de cuidados pós. E, Rodrigo, quando você fala do privado, você está dizendo que é um serviço a ser contratado ou ele já pode fazer parte do seu plano de saúde? Exato. Na transição de cuidados, você tem que ter a cobertura do seu plano de saúde. E o SUS, assim, o SUS acaba tendo alguns leitos aqui em São Paulo, no Brasil afora, mas ele não tem uma estrutura toda voltada para isso, né? Quando você fala de cuidados domiciliares, até mesmo pelo fato de não estar no rol da ANS, né, o home care, aí você também divide em dois, em aquilo que é coberto pela operadora e aquilo que não é coberto. Aquilo que não é coberto, a família não tem nenhuma estrutura hoje, assim, robusta como é o privado, para ser atendida, né? Então, vamos, é fundamental que toda família ou tem um problema desse ou Ou vai provavelmente vai ter, ter. exatamente. Até onde chega o plano de saúde na cobertura que ele faz? O plano de saúde ele tem o que a gente chama de elegibilidade, né? Então, toda vez que o paciente ele sai do hospital geral, ele tem que ser elegível para ir para a transição de cuidados. Até aí, se for elegível, ele é coberto e o plano de saúde arca com todas as despesas. Aí, saindo da transição de cuidados e indo para home care, de igual forma, tem que ter essa mesma elegibilidade, né? Então, aí você tem toda a cobertura. Quando você sai desse eixo de elegibilidade, você vai para o particular. E aí você tem que contratar ou particular, ou então você contrata cuidadores especializados, né? É importante que todos entendam o que significa elegibilidade. Então, dá alguns exemplos do que significaria dentro de um plano de saúde a elegibilidade, que Perfeito. é a possibilidade que o indivíduo tem, por direito, na inscrição do plano, de receber. Perfeito. No hospital, nós fazemos uma avaliação técnica nesse paciente. Ele ainda é um paciente ali, tá? Depois que é feita essa avaliação técnica, isso geralmente é feito por um enfermeiro ou um fisioterapeuta, a gente verifica quais são as possibilidades de ganhos motores ou respiratórios, né, físicos daquela pessoa. Se ela tiver possibilidade de ganho físico, como por exemplo andar, sentar, fazer as atividades de vida diária, como escovar os dentes, tem gente que sai do hospital e não consegue fazer nada disso e não tem mais a possibilidade de fazer isso. Quando a pessoa tem essa possibilidade de ser reabilitada, de voltar a ter as atividades básicas de vida diária, normais, ou pelo menos parcialmente normal, aí sim ela é elegível para a transição de cuidados. Isso é um exemplo clássico. Muito bem. Resolvendo o plano e aquilo que ele cobre, a família está protegida do ponto de vista do cuidado e do financeiro. Sim. Se tiver que ir para o pagamento de um apoio que não está incluído, qual o tamanho dessa conta? Essa conta fica cara. A gente está falando aí de 30, 50 mil por mês na transição de cuidados, né? Nos cuidadores ali, que são profissionais especializados, aí você fala de 7 mil a 15 mil por mês, né? Então, daria, no total, em torno de 40 a 50 mil 50 mil reais. por mês. Aí fica Qual pesado. parcela da população que poderia... Olha, mínima, sim, menos de 1%. Muito bem. O teu trabalho, Rodrigo, o que ele inclui? Você tem essa estrutura para oferecer dos cuidados do home care ou você é mais um consultor para que esse trabalho se realize? Eu sou o consultor que faz o negócio alavancar. Então, eu faço com que esses equipamentos de saúde, né, uma linguagem aí mais pública, eles cresçam e tenham sua relação com as fontes pagadoras otimizadas, né? Nos cuidadores, o meu papel é sempre trazer novos negócios, oferecer para eles novos negócios e fazer com que tenha expansão de mercado, né? Vamos falar um pouco de algo delicado, que é o sentimento da família.
Como é que é isso? A família acha um problema que ela gostaria que alguém resolvesse, ela, ao contrário, claro que tem diferenças, ao contrário, não, ela quer para si, ela quer cuidar, ela quer tomar toda a responsabilidade. Como é que varia esse sentimento e essa reação? Olha, eu ajudei a fundar um hospital aqui em São Paulo. Eu peguei ele no início mesmo da construção, né, no papel, e nós levantamos 100 leitos ali em Pinheiro, chama Iuna. No início eu atendi entre 150 a 200 famílias pessoalmente. Eu queria entender como que era esse mercado de transição de cuidados, porque eu vinha de um mercado de cuidado agudo, que era um hospital geral, 20 anos. No hospital geral você tem volume, cirurgia, consulta, quimioterapia, então é muito mais volume do que o serviço propriamente dito que a transição faz, né? Então, o que eu posso te falar é que a menor parte das famílias, ela quer abraçar e cuidar. Essa é a menor parte. Eu vi pouquíssimas famílias. A maior parte das famílias querem cuidar. A menor parte. A menor. Menor parte. A maioria. A maioria, assim, é duro falar isso, mas a maioria quer resolver o problema, né? Ele quer que o pai, a mãe, o tio, o ente querido ali, né? Ele fique no hospital sendo cuidado e não quer pôr a mão. E vem visitar de vez em quando. Vem visitar de vez em quando. Mas é importante destacar, né? A transição de cuidados, ele é um equipamento de saúde. É transitório, por isso que chama transição de cuidados. Quando ele vai para casa, ou vai para o senior living, ou vai para uma residencial, ali sim ele vira um morador. Ele deixa de ser paciente, ele passa a ser um morador. E aí você tem também o famoso abandono ali, né, no residencial, a família não vai visitar, só Ou vai seja, em datas quando ele especiais. se desloca do hospital na fase pós-aguda, ele vive praticamente o resto da vida. Ele vive o resto da vida. É definitivo. Definitivo. Em geral, quanto tempo? Você tem uma média disso? Quanto tempo ele vive no residencial? É. Não tem uma média, mas assim, é difícil falar, né? A população está envelhecendo cada vez mais, vai ser cada vez mais utilizado isso, né? Mas o que eu posso te falar é que ele sendo bem cuidado no residencial, ele vai ficar lá o resto da vida, que é isso é o mais importante. Que ele não fique num ciclo de internação e reinternação, né? E esse local tem todas as condições, inclusive, Sim. de atender uma eventual reagudização? Os residenciais hoje estão muito bem equipados. Eles têm equipe multidisciplinar, eles têm enfermeiro para fazer administração de medicação. Tem médico? Muitos deles têm médico Tem fazendo um acompanhamento. intensivistas? Não, aí já não, aí já entra num, Então, aí já esse muda muito. momento, não. Não Não, tem respirador? não, nada Não, disso. nada É um disso. residencial. O que ele vai fazer é, no máximo, estabilizar a pessoa e mandar para o hospital de origem, né? No máximo. Tá. Mas ainda assim é um trabalho muito de atenção domiciliar, uma coisa muito menos complexa, né? Que pode ser feito em casa também. Que pode ser feito em O casa. custo em casa é muito diferente do custo do senior living? Fica muito próximo da. Se for investir mesmo num cuidado integrado, é mais fácil você pagar uma transição de cuidados, né? Fica quase o mesmo valor. Isso é experiência de pacientes que eu ouvi falar, olha, não escolhi a transição, fui para casa. Tudo aquilo que ele montou em casa, risco trabalhista, era mais fácil ele ter mandado para transição de cuidados. Então, Até do ponto de vista financeiro. do ponto de vista de risco, né? Porque você De risco. tem uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, é muito custoso. Vamos falar um pouco dos cuidadores, que é uma profissão, eu vou chamar de profissão, porque independente de qualquer regulamentação, é um A profissão é fato importantíssima. muito relevante, cada vez maior. Sim. Como é que você tem acompanhado esse movimento dos trabalhadores cuidadores do ponto de vista da sua capacitação, da sua qualificação, da sua integração, inclusive emocional, com o paciente? Fala um pouco do cuidador. Perfeito. O cuidador, ele tem cada vez mais um papel importante na saúde social, né, da família. Isso é importante a gente destacar.
infelizmente, o Brasil ainda sofre muito com a informalidade. Hoje tem muito cuidador informal e, por incrível que pareça, tem muita família que contrata cuidador sem que ele tenha todos os requisitos ali de cursos. Quais seriam os requisitos? Tem que ter pelo menos um curso de cuidador, né? Ou pelo menos ser um técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. O ideal é técnico ou auxiliar de enfermagem? O ideal seria ter pelo menos um curso de auxiliar de enfermagem, né? Para que tenha um cuidado mais integrado. Mas as famílias, elas contratam muitos cuidadores informalmente hoje. Então esse é o maior desafio, né? A maioria dos cuidadores ainda informais são familiares? Não, hoje não. Hoje Hoje não. não. Hoje a maioria são Eram. contratados. Antigamente eram basicamente familiares. Exatamente. Ou então aquela doméstica que estava em casa e acaba fazendo esse trabalho adicional no dia a dia. Mas eu estimo que hoje a maior parte já, você pode falar que são cuidadores, mesmo sendo informal, são profissionais ali que estão atuando no dia a dia com a família. Na tua avaliação, então, nesse período que você acompanha o segmento, você poderia dizer que houve um processo de qualificação intensa e consequente dos cuidadores no mercado? Ainda é muito inicial. Muito inicial. Muito inicial. Hoje você tem muito mais informal do que formal. Tá. O ponto é que essa profissão ela vai ter que ser regulamentada, né? Assim como foi. Está muito próximo, né? Está muito próximo. E também, após a regulamentação, né? Como que vai ser o comportamento desse mercado, né? Porque os empregadores eles vão ter que fazer com que esses cuidadores sejam cada vez mais especializados e treinados também, né? Qual a formação ou a preparação ou o sentimento emocional, psicológico, de saúde desses cuidadores para eles tomarem conta de pessoas complexas ou em momentos complexos de vida? Olha, o que eu vejo é que são pessoas que têm o dom do cuidado, né? Aquele dom de estar com alguém. Porque se você for pensar, Walter, a pessoa que cuida do outro, ele está anulando a vida dele. Não digo no seguinte sentido, né? Tem cuidador formal, tem cuidador informal, tem cuidador remunerado e tem cuidador não remunerado. Então, a pessoa ela dedica a vida dela em prol de outra pessoa. Então, o que eu vejo é que são pessoas assim com um bom coração, que são super dedicados e se Pessoas com aplicam vocação, mesmo, com vocação. com generosidade, com compaixão. Perfeito. Você enxerga, portanto, uma característica diferenciada. Perfeito, eu enxergo São isso. verdadeiros seres humanos envolvidos com aquela atividade. Não é só aquela pessoa que está lá pelo dinheiro, está lá pelo trabalho. Está lá pela vocação mesmo, né? Pelo desejo de ajudar o próximo. Eu vejo isso assim, quase que todos os dias, quando eu vejo os relatos ali, né, das pessoas, o relato também das famílias. Então, isso é importante destacar, né? Há casos, claro, de vez em quando a gente acompanha pela mídia e tal, mas você vê uma certa frequência e um certo desequilíbrio desses profissionais até o ponto de uma agressão em relação à pessoa cuidada? Não, difícil. Não, É eu raro. particularmente é raro. Particularmente não vejo. Porque as pessoas estão sofrendo mais com a questão financeira, né? Que hoje o cuidador ele tem uma remuneração baixíssima no mercado e ele é muito cobrado pela família. Lidar com a família é uma coisa muito Às vezes a complexa. família é mais complicada do que o paciente. Eu costumo falar que 80% do cuidado é com a família. Que o paciente ou a pessoa sendo cuidada ali é tudo protocolo. Você segue um protocolo, você segue as Você rotinas. chegaria até a dizer com cuidado que a família muitas vezes atrapalha? Demais. Demais. Eu tomei todo o cuidado, ele foi bastante sincero. Mas me atrapalha assim, se a família deixar o profissional trabalhar, o resultado sai. Por quê? O que a família se queixa? O que ela interfere? Olha, primeiro que assim, muitas vezes a família, o brasileiro não se prepara muito juridicamente para viver esse tipo de momento, né? Então a família às vezes não tem um curador ali. E aí tem que ter alguém decidindo por aquela pessoa.
quem que vai tomar essa decisão? Começa por aí, né? É o filho, é a filha, ou é o irmão? Não fica claro. Às Não vezes é é, uma não é claro. Isso disputa, é só um exemplo às de vezes há vários. diferenças. Às vezes tem aquela pessoa que tem mais de uma companheira, então qual Sem que vai dúvida. tomar a decisão ali, né? Em algumas situações. Então são situações que a gente vive no dia a dia e que impactam diretamente no resultado do cuidado. E dá para dizer, do ponto de vista da morbidade, os problemas são mais físicos ou mentais? Mais físicos. O mental, eu diria que ele está na transversal das comorbidades físicas. Então, por Tá. exemplo, você tem um politrauma ali, né? Essa pessoa está sendo cuidada, reabilitada, vai para casa, tudo mais, mas ainda tem um CID secundário ali relacionado à saúde mental. Então, é um fator assim muito preponderante até por conta da pandemia, né? Tirando os exclusivamente mentais, né? Que aí Tá. está falando de demência, Claro. psiquiatria e tudo mais. Né? E me diga uma coisa, tem a doença em si. Quais são as maiores incidências de comorbidades nesses pacientes? Você pode falar aí que quando a gente vai para reabilitação, normalmente é trauma, né? Trauma Trauma frequente, frequente. quedas. Queda, Muito comum em pacientes o idosos. beach tênis de final de semana, o jogo de final de semana. Aí você tem muitos casos de AVC, que aí são casos neurológicos graves, mas que tem um bom diagnóstico ali para fazer a reabilitação, né? Aí depois você vai para os cuidados paliativos. Aí cuidado paliativo é um mundo à parte, né? Você tem muita gente em cuidado paliativo, ou que precisaria estar em cuidado paliativo, que aí você tem uma infinidade de comorbidades ali que você pode... Hipertensão, diabetes, Diabetes, feridas, escaras, tudo. exatamente. O faixa etária, qual é a média da faixa etária? Dessa população que necessita 55 mais. 55. É. Porque você pega hoje o 40 anos ali, a geração prateada, normalmente eles têm algum tipo de doença relacionada a trauma e que é reversível. Então você tem Sem dúvida. o joelho operado, essas coisas. Agora os 50, 55 mais, aí você já começa a falar de AVC, você já começa a falar de parada cardíaca, já começa a falar de outras doenças mais complexas. Né? Tá. Esse paciente chega até que idade, em geral? Ixi, eu já vi viu? centenários ali. Centenário. Centenários. Vai longe. Tá. Vai longe. Não é? Eu estimo falar entre 80 e 90 anos. 80, 90. É. Porque quem precisa de... E mulher vai muito mais longe que o homem. Viu? Porque Eu quem sei. precisa desse tipo de cuidado é quem consegue ficar ali, né, com a sua saúde debilitada, mas sendo tratada com bastante zelo. Né? Eu tenho 72. Você vai ajudar a cuidar de mim, não? Ajudo, É. pode ter Então já vamos certeza. fazer Pode ter um certeza. pré-contrato aqui, Eu acho que o porque... Brasil ainda precisaria ter alguma coisa voltada para esse tipo de cuidado. Né? Tá. Assim, como existem planos de saúde, um plano de cuidadores, alguma coisa nesse sentido. O Rodrigo, uma alegria falar com você. São informações hoje extremamente modernas, atuais. Eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e contasse para nós qual é essa daqui, né? Isso. Qual é o sonho meu? Qual é o sonho do Rodrigo? Se você pudesse expressá-lo publicamente. Mas olha para lá. Eu sou um caiçara simples, viu? Então, o meu maior sonho aí seria ter uma velhice boa ao lado de alguém especial, ver meus filhos crescidos e educados. E meu sonho seria esse. Se eu conseguir realizar isso, eu vou ser um homem muito bem realizado. Olha aí, pessoal, o Rodrigo, um grande profissional, mas um homem de família, seu sonho muito ligado à realização da sua atividade, à melhoria do serviço que ele presta, mas muito comprometido com a sua família, que ele quer deixar o legado, possivelmente, Exato. inclusive empresarial e profissional.
Programa Sonho Meu, mais uma vez entrevistando gente de bem, gente qualificada, competente, prestando a sua informação. Semana que vem, quinta-feira, 21 horas, esteja conosco. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Walter.